Bom dia a todos. Quer dizer, sempre digo pode ser boa tarde ou boa noite. Para mim aqui é bom dia. Vamos iniciar o nosso capítulo 4, Trabalho e Calor. Trabalho e calor são formas de energia que existem em trânsito na fronteira do sistema. Trabalho, que a gente tem aqui representado pela letra W, do inglês work, quando nós estudamos no colegial, era a força na direção do deslocamento multiplicado pelo deslocamento. Né? E como aqui a força pode variar com a posição, nós temos a integral da força de uma posição 1 até 2 de f dx. Exemplo que a gente fica difícil, às vezes a gente colocar essa fórmula aqui, né? Exemplo de trabalho, aqui que eu digo nesse ventilador, aqui eu tenho trabalho para puxar esse peso, mas aqui trabalho atravessando a fronteira do sistema. Eu tenho a bateria, um motor, um eixo girando, aqui eu tenho uma pás, né, de um ventilador, tá? E aqui eu tenho puxando uma polia puxando um peso para cima. As unidades. A unidade, Newton-metro. O Newton-metro, no sistema internacional, Newton-metro é o Joule. Nós já tínhamos algum problema atrás, onde eu mostrei para vocês que o Newton-metro era o Joule. No sistema técnico, kgf vezes metro, que é o kgm. E no sistema inglês, libra-força-pé. Potência é o trabalho por unidade de tempo. Potência, trabalho de unidade de tempo. É joule por segundo, que é o watt. Ou watt. Eu digo watt. Observação. Convencionou-se que o trabalho realizado pelo sistema é positivo e o trabalho realizado sobre o sistema é negativo. Nós vamos ver mais tarde, a calor que entra e trabalho que sai são positivos. O contrário é negativo. Aqui a gente está falando primeiro do trabalho. Trabalho em um sistema simples devido ao movimento de fronteira. Então você imagina que a gente tem aqui um peso indo de uma posição 1 para uma posição 2, eu coloquei um peso aqui, né? Tá? Então, eu tenho uma força que é dada aqui pela pressão atmosférica vezes a área, mais os pesos que eu tenho tanto do pistão como esses pezinhos que estão em cima. E o trabalho integral de 1 até 2 de f dx. Nesse caso aqui, se eu não tiver um atrito que seja... eu não tiver um atrito considerável, né, puder desprezar o atrito, eu tenho então que esse trabalho ele é realizado a pressão constante. Essa pressão pode ser variável, depende do tipo de relação, né, que eu tenho com a parede. Eu mesmo posso ter uma mola aqui, então, em princípio, a gente pode utilizar a integral, né? A gente vai utilizar a integral, depois se a força é constante pula para fora, a gente vai ver depois. Mas aqui é o seguinte, olha, o dx, deixa eu colocar aqui a minha caneta, o dx é o dl, então aqui f dx é f dl. Se eu multiplicar em cima e embaixo pela área, aqui eu tenho a pressão, que é essa aqui. E aqui, ó, eu tenho a área vezes o diferencial do comprimento, é o dV. Tá? Então, nesse caso, é o trabalho do tipo PDV, né? Eu tenho, então, que o meu trabalho
é a integral de 1 até 2 de PDV, o trabalho tipo PDV, trabalho realizado pelo movimento da fronteira. É esse tipo de trabalho que a gente vai ver durante o nosso curso. Se a pressão for variável e eu tiver um gráfico da pressão em função do volume, a integral de PDV, tá? A integral de PDV, se eu estiver indo de 1 para 2, e se a pressão estiver variando, ela vai variando porque aqui vai comprimindo, ok? Se eu, quer dizer, para eu comprimir, se tiver um ar aqui, por exemplo, né, eu tenho então uma pressão variável, mas o importante desse gráfico é mostrar que o trabalho é a área sob, né, a curva da pressão versus o volume. Ele é a área. Tá? É a área. Deixa eu colocar aqui. Marca texto. É a área. Tá? Sob a curva P delta V. PDV. Certo, né? P versus V, né? Desculpa. Aí nós temos aqui a diferencial de trabalho, é uma diferencial inexata, tá? Por quê? Porque ela depende do caminho. Ela é uma função de linha, ou seja, o trabalho de cada processo depende do caminho percorrido para ir de um estado a outro. Ou seja, se eu vou de 1 a 2 por A, B ou C, aqui o 1 está aqui, o 2 está aqui, eu posso ir por A, por B ou por C. E a área vai ser diferente, a área aqui embaixo, né, da curva. Então, ele depende, tá? A minha linha reta aqui, né? Tá? Depende do caminho. E como ele depende do caminho, a gente usa essa nomenclaturinha aqui, é um delta, né? Quando ele quando depende do caminho. Quando independe do caminho, a gente usa o D. Por exemplo, propriedades de função termodinâmica são função de ponto. Você vê, por exemplo, o que é uma função de ponto, né? Você imagina que você sobe em cima de uma mesa e você está numa altura H1. Aí você desce da mesa e você está na altura H2, você está no chão. A diferença de altura é uma função de ponto, H2 menos H1. Ou H1 menos H2 para ficar positivo, se o H1 é em cima. Agora imagina que para você ir até o ponto logo embaixo da sua mesa, você vai pulando de carteira em carteira na sala e daí você volta pelo chão e vai no mesmo ponto. Quer dizer, a diferencial da altura é a mesma, independe do caminho que você faça. Mesmo que você saia voando, anda de ponta cabeça no teto e vem até o ponto embaixo, é claro que a energia que você vai gastar é diferente. Tá? Então, é uma função de ponto a diferencial da altura. Né? As relações entre P e V mais frequentes são dadas por gráficos experimentais. Quer dizer, se eu tiver bebendo uma água aqui, se eu tiver um gráfico experimental que me dê a pressão em função do volume, eu vou usar para fazer a integral. Uma função conhecida, PV elevado a n igual a constante, onde n varia de menos infinito a mais infinito. Quer dizer, se no caso 2A, n genérico, né? Genérico, PV elevado a n é constante, o que eu tenho? P1, V1, no estado 1 elevado a n, é igual a P2, V2 elevado a n. Esse n aqui é o expoente politrópico. Aí eu fico que o P é uma constante dividido por V elevado a n. Então vai ser o quê? P1, V1
elevado a n sobre v elevado a n. Esse é constante, isso aqui são os valores que eu tenho no estado 1 e aqui os valores que eu tenho no estado 2. Então, o que eu coloco? Eu coloco aqui, ó, o trabalho de 1 até 2 é a constante, a P aqui, né? Deixa eu mexer aqui de novo, tá? É a constante, dv. A constante pula para fora, dv sobre v elevado a n. A integral de dv sobre v elevado a n é v elevado a menos n mais 1, porque é v elevado a menos n, né? dv, sobre menos n mais 1, entre 1 e 2. Então, vai ficar o quê? Vai ficar o trabalho de 1 até 2, isso aqui fica embaixo, vai ser a constante V2, 1 menos n, menos V1, 1 menos n. Tá? Eu coloco os valores em 2 e em 1. E aí eu coloco o valor da constante. A constante é essa aqui, né? Então vai ficar P2, V2 elevado a n, o P1, V1 elevado a n, que é a mesma constante, e aí eu tenho a fórmula do trabalho para um processo politrópico. E aí você já vê, tem um probleminha aqui. Qual o probleminha? Esse n, se esse n for igual a 1, tá? No caso de gás perfeito, por exemplo, PV igual a constante, é um processo isotérmico. Se aqui for 1, vai ficar PV elevado a 1, vai ser PV igual a constante. Se PV é constante, significa que PV é igual a nRT, então o T é constante, tá? Então, eu tenho que fazer outra integral. Eu vou mostrar para vocês. Se n igual a 1, que é o caso, né? Que é o caso que não funciona, porque explode aqui embaixo, quer dizer, vai dar zero, vai explodir, não é que explode, dá zero aqui, explode a fração, vai dar um zero sobre zero, porque P2V2 menos P1V1 vai ser igual, porque é constante, né? Então, não é PV elevado a n, é zero sobre zero, eu tenho que tirar essa indeterminação. Então, essa indeterminação, como é que eu vou fazer? Eu faço já, né, que PV é constante, em vez de PV elevado a n, PV é constante, aí vai dar uma constante logaritmo neperiano de V2 sobre V1. Ou seja, o trabalho de 1 até 2 é P1, V1, logaritmo neperiano de V2 sobre V1, ou como P1, V1 é igual a P2, V2, tanto faz, né? Vou colocar aqui. Então, aparece um logaritmo quando o processo é isotérmico. Vou fazer um marca-texto aqui. Isotérmico. Se n igual a zero, olha só, PV elevado a n é constante. Se o n igual a zero, PV elevado a zero, PV elevado a zero é constante. Então, o P é constante. Eu tenho processo isobárico. No processo isobárico, o P pula para fora, porque ele é constante. Deixa eu voltar aqui. Né? O P pula para fora, ele pula para fora da integral, né? Porque ele é constante. E aí eu tenho P, integral P que multiplica a integral de 1 até 2 de dv. Essa aqui é a fórmula para P constante. Se o n igual a infinito, e se o n vai ser igual a infinito, quer dizer, o P não vai fazer função nenhuma aqui. Tá? Ele não vai fazer função nenhuma aqui. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer que o meu V é constante. Tá? O meu V é constante. Né? Então, ele é muito maior. Né? Ele vai ser... Eu posso raciocinar aqui também sobre V, P elevado a 1 sobre N é uma constante. E o N é infinito, aqui vai P elevado a zero, porque 1 sobre infinito é 0, P elevado a 0 é 1, vai ficar V igual a constante. Que eu tiro a raiz aqui e pronto. Né? Então, aí eu tenho o meu processo isovolumétrico ou isocórico.
Tá? Aqui, ó. Tá? E aí, o que acontece? No processo a volume constante, o dV é sempre zero. Tá vendo aqui, ó? dV é zero. Trabalho é zero. Quer dizer, se eu não tiver variação de volume, o trabalho é zero. Em sistemas onde ocorrer expansão sem resistência, não existe trabalho. Quer dizer, no sistema todo aqui, né, eu tenho uma expansão sem resistência, eu não tenho trabalho, porque o diferencial de volume é zero. Calor. Calor, trabalho e calor, o nosso capítulo vai falar de calor. Né? Calor é a forma de transferência de energia em virtude da diferença de temperatura entre dois sistemas. Calor só é observado quando atravessa a fronteira do sistema. Um corpo não contém calor, ele contém energia, quer dizer, o calor ele só observa quando tem a transferência, que ele contém energia. A unidade de calor é a mesma de trabalho e de energia. Aí convencionou-se que o calor transferido para o sistema é positivo, calor transferido do sistema é negativo, para e do. Né? Então, calor que entra, trabalho que sai, positivo. Ao contrário, calor que sai, trabalho que entra, calor que entra, trabalho que sai, positivo. Calor que sai, trabalho que entra, negativo. Um processo para o qual não há troca de calor denomina-se processo adiabático. E, como no caso do trabalho, a diferencial de calor ΔQ é uma diferencial inexata. Ela depende do caminho. Depende do caminho através do qual o calor é transferido. Assim como é importante o conceito de potência, trabalho por unidade de tempo, é também importante o mesmo conceito para calor na unidade de tempo. Taxa de transferência de calor, quer dizer, vai ser em kW, né? Ou em watt. ΔQ, esse delta aqui é a diferencial inexata e o dt é a diferencial exata. Então vamos ao primeiro exercício. Acho que agora para o fim, até quase para o fim, tem só uma parte aí dos tipos de transferência de calor, vamos ter só exercícios praticamente. Então, eu tenho aqui o meu estado A, a área 150 kPa e 400 graus Celsius. Aí eu tenho o estado final, que é 20 graus Celsius, quer saber qual a pressão. E quer saber qual é o trabalho por unidade de massa. E tem uma perguntinha aqui no meio, né? Encosta no suporte ao chegar a 20 graus. Tá? Encosta no suporte. Aqui talvez fosse B, né? B e não A, né? Encosta no suporte. Então, o que eu tenho é ar. E vamos considerar o ar como gás perfeito. Se o ar é gás perfeito, PV/N/R/T, multiplico embaixo e em cima pela massa molecular. E aqui então vai ficar o número de mol sobre a massa molecular é a massa. E aqui R barra sobre M, então vai ficar PVM/RT, o R é o R do gás. Tá? Aí eu tenho o seguinte, eu vou ver aqui, vou colocar aqui qual seria a temperatura se eu estivesse aqui com 20 graus Celsius, né? 20 graus Celsius. Então, eu teria que ter 20 graus Celsius, né? Então, eu venho com a pressão constante, se ele for encostar, ele vai com a pressão constante. Então, eu posso cancelar aqui, entendeu? Vai ficar então T2 é V2 sobre V1 vezes T1.
sendo que o V2 o V1 é 2V2, então eu coloco aqui 2V2, cancelo o V2, a temperatura 1 é 400 mais 273, está aqui, ó, 400. Deixa eu mexer aqui, eu não sei se eu uso o marcador de texto, tá? 400 está aqui. 273 porque eu tenho que usar em Kelvin. Dá 336 Kelvin, seria a temperatura T2 a hora que ele encosta. Então, se ele encosta em 63,5, que é essa temperatura aqui, ó, e eu vou dizer que eu estou tirando calor, né? Eu estou transferindo calor aqui até 20 graus, quer dizer, o êmbolo então encosta. Ele encosta no suporte. A outra maneira de ver é o que eu faço? Eu vou para a temperatura de T3, a temperatura T3, de 20 graus Celsius, tá? Que é essa aqui, ó. Tá? Aí eu faço o que? O gás perfeito, a massa é a mesma, né? P3 é P1, tá? Aí eu coloco a relação entre V1 e V3, porque o V3 é igual ao V2, tá? V3, né? Se ele encostou, igual a V2. Aí eu vejo que a pressão aqui é 130,7 kPa, que é menor do que o 150. Então, o P3 é menor que o P2, que é igual a P1, então o êmbolo encosta. É outra maneira que eu tenho de fazer o problema, a parte B, né? Parte B. Okay? E aí, como é que a gente faz? O trabalho, então, vai ser a integral de 1 até 2, mais a integral de 2 até 3 de PDV. Só que a integral de 2 até 3 é zero, tá vendo? É uma reta vertical aqui, ó, dv é zero. Então, basta eu pegar o 150, que é o que eu tenho anteriormente aqui, ó, e multiplicar pela variação de volume. Então, vamos ver aqui, né? É P1 V2 menos V1, tá? E aí eu tenho o V1 é fácil de eu achar, é mRT1 sobre P1. Deixa eu colocar de novo aqui, gostei da caneta. Né? V1. E o V2 é V1 sobre 2, então o meu trabalho dá mRT1 elevado a menos meio, né? Menos meio. Daí, se eu tiver que dividir pela massa, que eu não vou calcular a massa aqui, né? Eu não tenho volume, eu acho que eu não tenho volume, tá? Eu não tenho volume, só sei que eu só tenho a relação de volumes, então por isso ele pediu trabalho por unidade de massa. Aí é só fazer a conta, deu um sinal negativo aqui, ó. Essa aqui é a constante do ar. Isso aqui é difícil fazer a letra, né? Ar, tá? E aí o sinal negativo, kJ por quilograma, calor que entra, trabalho que sai positivo, está entrando trabalho no sistema, tá? Aqui. Está saindo calor e está entrando trabalho. Modos de transferência de calor. Isso nós vamos ver só aqui, não vamos fazer não vamos fazer nenhum cálculo envolvendo isso, né? Condução, convecção e radiação. Então, o modo de condução, tá?
se eu tenho uma barra, eu esquento uma ponta da barra e ela vai conduzindo o calor através da barra, de modo que a outra ponta fica quente. É que nem eu colocar uma colher de metal para mexer um alimento, né, que está quente, daí eventualmente a colher vai ficar quente na minha mão. Vou colocar um metal no fogo, né, isso vai ficar quente. E depende da condutividade térmica do material, né? Depende da condutividade térmica, e que é uma propriedade do material. Cada material tem a sua condutividade térmica. É claro que se eu puser um pedaço de plástico num lugar quente, vai derreter a ponta do plástico, se derreter, mas não vai queimar a minha mão. E o dT/dx é o gradiente de temperatura, quer dizer, o sinal negativo aqui que a gente coloca indica que o fluxo do calor vai da região com temperatura mais elevada para a da temperatura mais baixa. Por quê? Porque o dt vai diminuindo enquanto o dx vai aumentando, né? Então, para que fique positivo, eu ponho o sinal negativo aqui. O outro modo é o modo por convecção. Ou seja, se você tem um fluxo de gás ou um fluxo de ar passando por você, um ventilador, por exemplo, você transfere calor para o ar, né? Vai depender das propriedades do ar, quão quente ele está e tal, mas vai depender da velocidade com que o ar passa por você. Quer dizer, o processo de convecção é um processo também muito importante em transferência de calor. Okay? Então ele é dado assim pelo movimento, né? O movimento é importante e esse H aqui é um coeficiente de transferência de calor por convecção, depende do fluido que está arrefecendo ou esquentando o outro, né? Por exemplo, e depende da velocidade, tá? E essa velocidade, às vezes, ela é, vamos dizer assim, normalizada em termos do número de Reynolds. Vocês vão ver isso quando fizerem o curso de transferência de calor. Aqui é a temperatura da parede e a temperatura longe da parede, né? Então, a convecção é outro tipo. E o outro é por radiação. Tá? Radiação é a mesma, vamos dizer assim, energia do Sol. Chega à Terra por radiação. Tá? Você pode estar, quando você coloca a mão perto de uma brasa, por exemplo, você sente aquele calor por radiação. Tá? E é uma forma muito importante de transferência de calor, e ela é dada aqui pela é uma constante, né, de Stefan Boltzmann, que é a lei de radiação, e a temperatura em Kelvin a quarta, que é a temperatura da parede e a temperatura do fluido. E aqui a área efetiva. Então depende, né, se você coloca sua mão espalmada em cima da brasa, a transferência de calor é diferente se você colocar a mão em 90 graus. Então depende da área efetiva que está exposta à radiação. Eu vi uma vez na internet uma representação, né, do que seria a condução, a radiação, a condução, a convecção e a radiação. Imagina que eu tivesse aqui uma fileira de alunos sentadinho assim, e eu desse uma caneta para o primeiro e falava assim, passa lá para o último. Daí ele vai passando para o segundo, para o terceiro, para o quarto, isso é condução. Tá? Imagina que eu tenho um conjunto de canetas e eu vou andando com relação à fileira, né, a linha de alunos, e vou dando uma caneta para cada um, ou então meia caneta, tampa para um. Isso daí é convecção. Agora imagina que eu pego essa caneta e jogo para o último da fila. Eu jogo, né, direto. Isso é radiação. Quer dizer, ele não passa
ele não tem assim a interação, né, com os alunos que estão fora. Já houve um dia em que eu joguei o apagador. Falei, você pega o apagador? Ele falou, pego. Então eu joguei o apagador e o menino pegou o apagador lá no fim. Ainda bem que não bateu em ninguém, entendeu? Senão eu não estaria dando aula para vocês. Quer dizer, provavelmente não estaria dando aula para vocês. Então, antes de, vamos fazer assim, vamos parar esse vídeo por aqui. Já estamos um pouco mais de 30 minutos, ele acaba ficando muito pesado. Tá? Vocês têm o recurso de ir para frente, ir para trás, parar o vídeo, ok? E, e, e aí nós vamos então continuando a nossa matéria. Muito obrigado por enquanto.